Hoje quero compartilhar com você uma reflexão poderosa que vem do pequeno, mas profundo livro de Ruth. Essa história não é apenas um relato antigo, mas um convite para fortalecermos nossa fé mesmo nas tempestades. Quantas vezes nos sentimos deslocados, perdidos, ou até mesmo questionamos o propósito de Deus em meio ao caos? Ruth nos ensina que a fidelidade na adversidade é o alicerce do milagre. Ela era uma mulher estrangeira, viúva e sem perspectivas humanas, mas sua decisão de seguir a Deus e se conectar a Noemi transformou seu destino. Repare, Ruth não esperou condições perfeitas para agir. Ela se moveu com coragem, declarando: "Aonde quer que fores, irei eu." It 1:16. Esse compromisso radical é o primeiro passo para o reforço espiritual que precisamos. Quando nos agarramos às promessas de Deus, mesmo sem ver o caminho, Ele tece a redenção nos detalhes. E aqui está o desafio. Qual é a sua terra de Moabe hoje? O que você precisa abandonar para se conectar completamente ao propósito de Deus? Se tem algo que o livro de Ruth me ensinou, é que Deus age através das conexões que Ele mesmo prepara. Ruth não estava sozinha em sua jornada, ela tinha Noemi, uma mulher ferida, mas que carregava em seu coração a semente da esperança. E é assim que Deus trabalha. Ele nos coloca ao lado de pessoas que, mesmo quebradas, são instrumentos do seu plano. Você já parou para pensar como você e seus relacionamentos podem ser portais de bênção no trem? Ruth não apenas seguiu Noemi, ela se comprometeu com o Deus dela. E essa decisão mudou tudo. Quando nos conectamos com quem caminha na mesma fé, mesmo que as circunstâncias sejam duras, algo sobrenatural acontece. A colheita de Ruth começou no campo de Boaz, mas a semente foi plantada no coração dela quando ela disse: "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." T 1:16. E aqui está um questionamento que não sai da minha mente. Quantas vezes deixamos de viver o milagre porque resistimos aos relacionamentos que Deus coloca em nosso caminho? Talvez você esteve isolado, achando que precisa lutar sozinho, mas a história de Ruth prova que Deus não nos chamou para uma fé solitária. Ele nos colocou em família, em comunidade, porque é na conexão autêntica que a provisão dele se manifesta. E sabe o que mais me impressiona? Boaz não era um personagem aleatório. Ele era um resgatador, um símbolo de Cristo, que veio para nos resgatar da miséria e nos dar uma herança eterna. Quando Ruth se humilhou e foi colher espigas no campo dele, ela não imaginava que estava entrando no campo da graça. Da mesma forma, quando nos colocamos no lugar de dependência, Deus nos surpreende com sua provisão. E agora, um desafio para você. Qual é o campo de Boaz na sua vida hoje? Onde Deus está te chamando para trabalhar, confiar e colher em fé? Tem alguém que Deus colocou no seu caminho como um Noemi ou Boaz? Alguém que te puxa para mais perto dele? Há um momento na história de Ruth que sempre me arrepia. Quando ela obedece a Noemi e vai até a eira de Boaz. Parecia um risco, um passo de vulnerabilidade, mas era exatamente ali que Deus havia preparado o milagre. Isso me faz pensar quantas vezes resistimos à voz de Deus porque o caminho parece incerto. Ruth poderia ter duvidado, questionado, mas ela escolheu ir em fé. E foi essa obediência que a colocou no lugar certo, na hora certa. Você já sentiu que Deus está te direcionando para algo que não faz sentido humano? Talvez um convite para servir, perdoar ou até mesmo esperar. Ruth me ensina que a obediência não é sobre entender tudo, mas sobre confiar naquele que já escreveu o final da história. Quando ela se deitou aos pés de Boaz, ela não estava apenas seguindo um costume, ela estava se posicionando para o resgate. E Boaz, como homem de integridade, reconheceu ali uma mulher de valor. E aqui está um detalhe que muda tudo. Ruth não manipulou a situação. Ela não forçou portas, não usou artimanhas. Ela apenas seguiu a orientação de quem tinha mais experiência com Deus, Noemi, e confiou. Isso me confronta profundamente.
Em um mundo que prega o faça você mesmo, Ruth nos lembra que a verdadeira sabedoria vem da submissão a Deus e aos seus instrumentos. Mas olha só o que acontece depois. Boaz age imediatamente. Ele não procrastina, não dá desculpas. Ele assume seu papel de resgatador e vai até as últimas consequências para cumprir a lei do parente redentor. E é assim que Deus age conosco. Quando damos o passo de obediência, Ele entra em cena com uma resposta que supera nossos pedidos. Reflita comigo. Qual é o passo de obediência que Deus está colocando no seu coração hoje? Nardes, pode ser um convite para reconciliar, um chamado para servir ou até um desafio para deixar o controle. Você tem seguido orientações espirituais de alguém mais maduro na fé, como Ruth fez com Noemi? O final da história de Ruth sempre me emociona profundamente. Depois de tudo, a fome, a viuvez, o trabalho duro nos campos, ela não apenas encontrou segurança em Boaz, mas se tornou ancestral direta do rei Davi e, incrivelmente, de Jesus Cristo. Isso prova que nenhum ato de fidelidade a Deus é insignificante. O que parecia ser apenas a história de uma imigrante pobre se tornou parte do plano de redenção da humanidade. Pense nisso. Ruth não tinha ideia do impacto eterno de suas escolhas. Ela apenas decidiu ser fiel, no pouco cuidando de Noemi, trabalhando com excelência, honrando Boaz. Mas Deus estava escrevendo algo muito maior através da vida dela. Isso me faz questionar. Quantas vezes subestimamos o valor de nossa obediência diária? Aquela oração silenciosa, a decisão de perdoar, o trabalho honesto, tudo isso está sendo tecido por Deus em algo que transcende nosso entendimento. E o mais impressionante, Deus usou justamente uma mulher moabita, povo que muitas vezes era visto com desconfiança, para fazer parte da genealogia do Salvador. Isso mostra que, na graça de Deus, quebra todas as barreiras humanas. Não importa seu passado, seu status ou suas limitações, quando você se entrega a Deus, Ele reescreve sua história com propósitos eternos. Mas atenção! A recompensa de Ruth não veio por mérito próprio, mas porque ela se alinhou ao projeto de Deus. Boaz era um símbolo do Redentor que viria Jesus. E assim como ele resgatou Ruth, Cristo nos resgata da pobreza espiritual e nos dá uma nova identidade. Agora é a sua vez de refletir. 1. Que áreas da sua vida precisam de uma perspectiva eterna? Onde você precisa crer que Deus está trabalhando, mesmo quando não vê resultados imediatos. 2. Você tem permitido que Deus use sua história independentemente do seu passado? Ao fechar esta palavra sobre Ruth, meu coração arde com uma certeza. Deus está procurando Ruths, pessoas dispostas a viver uma fé prática que transforma realidades. Essa não é apenas uma história bonita do passado, é um modelo para nós hoje. Você percebe que o mesmo Deus que guiou Ruth quer escrever um capítulo extraordinário na sua vida? Olhe para trás na jornada dela. 1. Decisão radical. Ela abandonou segurança humana para seguir o Deus verdadeiro. 2. Trabalho com excelência. Colheu nos campos com dedicação, mesmo sendo estrangeira. 3. Obediência corajosa. Seguiu orientação sábia quando foi desafiada. 4. Fé no processo. Confiou que Deus estava trabalhando nos detalhes. E agora, o convite é para você. Não importa. Se você se sente pequeno demais para fazer diferença, se as circunstâncias parecem desfavoráveis, se o futuro parece incerto, Deus especializa-se em transformar histórias como a sua. O desafio final, seu momento Ruth. 1. Identifique seu campo atual. Onde Deus tem colocado você para trabalhar com fidelidade? 2. Conecte-se com sua Noemi. Quem pode te orientar espiritualmente? 3. Deus tem provisão e propósito onde você menos espera. Eu quero orar por você neste momento.
Pai, assim como foste fiel com Ruth, revela-te ao ouvinte hoje. Dá-lhe coragem para dar passos de fé, discernimento para ouvir, tua voz e paciência para confiar no teu tempo. Transforme sua história como fizeste com Ruth. Agora é sua vez. Compartilhe abaixo qual lição de Ruth mais tocou seu coração. Marque alguém que precisa ouvir esta mensagem. Ative o sininho, porque em breve teremos novas palavras de Deus transformadoras. Sua jornada de fé está apenas começando.